O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Uma das maiores chacinas da história de São Paulo. Pelo menos 29 mortos. Os autores, policiais militares e guardas civis metropolitanos fora de serviço e encapuzados. As armas desviadas das forças de segurança do Estado brasileiro. As munições foram as mesmas usadas para matar Marielle Franco 3 anos depois. Um grupo de mães que se conheceu na fila do ML e passou a lutar contra a violência e a injustiça. Em breve, na Central 3, o podcast O Luto e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri. Uma produção da Central 3, da Ponto Jornalismo, da Associação 13 de Agosto e do Lazintec Unifesp. Meu nome é Rafael Sanz e eu vou contar para vocês, ao lado de Gil Luiz Mendes, a história da chacina de Osasco e Barueri, a partir do ponto de vista dessas mães que precisaram transformar o seu luto em luta. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025, e eu sou o Caio Belandi novamente no estúdio Saturnino Braga para o Lado B do Rio, 381 no YouTube e também no seu feed de podcast. 381, número bonito, né? 81, né? Me lembra alguma coisa que eu não sei o que é. Quem tiver no YouTube já sabe, a gente precisa que você veja se está inscrito, inscreva-se. Ativa a notificação para não perder os próximos vídeos, tá? Deixem o like nesse vídeo. Não sei se eu vou gostar, deixa o like. Se não gostei, aí tira o like. Você vai gostar, deixa o like, comente e compartilhe também. Está chegando no final do ano, a gente quer ouvir o feedback de vocês, o retorno de vocês sobre esse ano, sobre como foi o lado B, sobre as questões que a gente aborda aqui de conjuntura, e a gente também quer saber o que você está esperando aí de 2026, porque o assunto hoje vai ser mais ou menos nesse sentido. O time está desfalcado, Fagner Torres Lima não pôde comparecer, a gente está com um problema de agenda aí, o Fagner é mais difícil para ele. Ele tem um problema de capitalismo. O capitalismo consome bastante ele mais do que a gente. O Daniel Soares está aqui comigo no estúdio, como você já viu, e a Luara Ramos também via internet. Hoje a gente recebe, na verdade, quem recebe a gente no estúdio é o Carlos Eduardo Pimenta, advogado do escritório Normando Rodrigues, mestre em políticas públicas, um grande parceiro, um grande amigo do Lado B. A gente vai abordar hoje o livro Trilhas da Democracia, Brasil em Caminhos Diversos, organizado por Marco Mondaini e Normando Rodrigues. O Cadu também participa do livro. A ideia da publicação, a gente vai conversar com o Cadu sobre ela, é tentar traçar, aí, como o título já diz, né, possibilidades para o Brasil a partir de uma democracia plena, de verdade, né, que consiga resolver os problemas do nosso tempo. Vai ser lançado aí nos próximos dias, estamos fechando aí, vocês acompanhem as redes sociais do Lado B e do escritório para vocês não perderem o lançamento. Então, a ideia é que a gente bata um papo sobre isso. O Cadu também tem um texto lá, a gente vai falar no livro. Cadu, obrigado por nos receber hoje. A gente tem aí bastante coisa para falar, imagina, né? A gente tem que... Vamos debater o que a gente... de ideias, de caminhos para o Brasil. A gente vai sair daqui só daqui a uma semana, né? Obrigado, bem. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aqui o espaço para a gente discutir isso e vamos lá, né? Acho que se a gente for discutir tudo mesmo, a gente vai ficar aqui até o Natal e olhe lá. Pois é, muita coisa, mas a gente vai tentar aí abordar. São vários autores, né? Bom a gente explicar mais ou menos já o livro, né? São vários autores de temas selecionados, intelectuais de várias áreas tentando debater mesmo, analisar a conjuntura e debater as perspectivas, considerando inclusive que 2026 é um ano de eleição, né, Dani? 2026 é um ano chave, a gente sabe, a gente sempre fala isso, são 10 anos falando isso, os limites do voto, mas a gente sabe a importância dele também. A frase do deputado Tarcísio Mota, né?
os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas os pesadelos saem delas, né? Então, a gente está já há uns 10 anos vivendo a cada eleição a eleição mais importante da história. Porque uma leva ao fascismo desabrido, né, no centro do poder brasileiro, a outra tira o fascismo desabrido do centro do poder, mas não tira do Congresso, não tira dos governos de Estado, não tira da cabeça das pessoas, né? Então, agora, mais uma vez, a gente vai ter uma eleição de contenção, né? Ver aí como é que funciona a Frente Ampla, que venceu 22, né, ter que se reeditar para 26 e pensando também no Senado, que se renova em 2/3, né, que é muito importante, porque quem controla o Senado tem o controle sobre as indicações, né, as nomeações e possível impeachment de ministros do STF, né, que nunca na história houve nenhum impeachment. Houve. Primeiro. Na República Velha. Na verdade, não foi impeachment, né? Não, nas regras atuais não houve. Foi uma negação de indicação. E não houve impeachment formal e nem negação de indicação presidencial, tirando a época do Floriano Peixoto. Que era uma época de exceção também, né? Ele era um presidente legal que ficou ilegal, mas enfim, não vou entrar no tema. Não vou discutir Floriano Peixoto para 2026. E a gente tem, de forma concreta, né, a possibilidade do Senado barrar indicações do STF e dependendo do resultado de 26, também ter o poder de tirar ministros, né? E nesse balanço de poder, né, a gente está com a gente, que eu digo, né, pelo menos o lado progressista, pró-democracia liberal burguesa, a gente está com o executivo e tem uma aliança tática com o judiciário, digamos assim. O Cadu vai discordar. E vai dar bastante motivo. Vai dar bastante motivo para falar. E o legislativo é do jeito que é, né? É uma batalha para cada pequena vitória, cada pequena desafio vencido. Então, se você inverter essa balança, mesmo num cenário de reeleição do Lula, pode ser um mandato muito mais complicado do que já foi esse, que já foi complicado. Pois é, e o Senado que estava ali, né, parecendo ser um parceiro um pouco mais justo ali com o executivo, já começa a subir o preço. A extrema-direita hoje tem os nomes de maior visibilidade nos estados. Exato. Né, na maior parte dos estados. Porque há uma chance de ter renovação no Senado. É uma eleição legislativa, é uma eleição majoritária, só que é legislativa e que é majoritária. Então ela tem um perfil muito diferente da eleição para deputado, aonde eles também têm vantagem por causa do orçamento. A gente falará sobre isso durante esse programa, provavelmente, no decorrer do ano. Lara, é isso, muito assunto. Já vê que a gente já começou aqui um debate, né? Do Bom Dia mesmo, já começa, já é muita coisa, vamos bater as perspectivas. As trilhas da democracia, enquanto o trem não vem, né? A gente tá dando trilho, né? Mas tem que ver se o trem não tá vindo, né? Bom dia. Trem, que nesse caso, composição. Trem, composição. Porque eu falei trem para mineiro, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer trem. A gente não vai discutir Floriano Peixoto, Daniel, mas não quer dizer que a direita alguma vez desconsiderou discutir os mesmos termos, né? Nos mesmos termos, no mesmo modo operandi golpista, enfim, de exceção. Mas é isso, hoje, no Bom Dia, né? Estamos gravando mais cedo aqui. Olá, Caio, Daniel, Cadu, todo mundo que está com a gente a partir de agora, também no YouTube. É isso. Papo tem demais, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Já vamos logo para a nossa conversa aqui, porque eu acho que, né, como já começamos, na verdade, mas tem na política, na economia, em sociedade, as coisas todas, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? E além do que o Daniel já colocou aqui no Bom Dia dele, temos também aí o próximo, né, presidente deve indicar também mais alguns ministros para o STF. Cadu, que sempre falou muito com a gente aqui, né, sobre o STF, também é um estudioso aí do nosso Supremo, e isso já está virando um discurso, inclusive é a atual moeda de troca aí, a chantagem atual do Senado, pessoalmente até do Alcolumbre, né? Mas as discussões em torno dos nomes é muito engraçado, porque agora parece que querem tirar essa prerrogativa do Lula, né, o que foi completamente normalizado nos últimos anos, com primo indicado, ministro terrivelmente evangélico indicado, com quem o Bolsonaro poderia tomar uma tubaína. Agora, não, peraí, mas então o Lula vai indicar esse tanto de ministros que todos da confiança dele, agora virou um problema também ter esses nomes, né, essa prerrogativa do presidente da República, até isso. Então, tem muito papo, essa aliança tática, realmente a gente não sabe como é que a gente descumpre, né, Caio? Você fala muito sobre isso, né? O importante não é só fazer essa aliança, mas saber quando é que a gente trai essas alianças, porque somos constantemente traídos, mas
Acho que o Cadu pode iluminar um pouco isso aí pra gente também. Vamos por papo. Lembrando que o próprio Gilmar Mendes era o AGU do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique indicou seu ministro da Justiça e seu AGU. O Tamar indicou seu ministro da Justiça. Collor, o seu primo. Né? Bolsonaro, terrivelmente evangélico, e o seu AGU. Mas o Lula não pode. Pois é. Enfim, a gente está vivendo esse semi-presidencialismo e semi-parlamentarismo, né? De maneira naturalizada. Até o Fagner fala bastante isso, né? Como a gente naturalizou, que é bem da democracia liberal burguesa, né? Essa coisa, né, do toma lá da cá, né? Tipo assim, o presidente do Senado, a notícia é o presidente do Senado, veja o que o presidente do Senado quer para aprovar a indicação do Lula. Cara, tipo assim, ele quer o quê? Ele, é uma análise sobre o nome e o currículo do cara, ou ele quer alguém trota para... Naturalizou-se. E não tem vergonha nenhuma de falar sobre isso, né? Porque aparece nas manchetes. Alcolumbre agora quer cargo tal, quer estatal, quer autarquia. Sem contar a grande manchete da derrota do governo, né, gente? Então, assim, os vetos, né, a licença ambiental não é uma derrota do meio ambiente, não é uma derrota, não é uma falência da sociedade, é uma derrota do governo Lula, é um negócio assim. Não, eu no tempo que a grande Nídia, ela tinha essa vergonha, né? E aí... Faz tanto tempo que eu não lembro, viu? Eu não sei nem se eu era nascida. Era uma vergonha, não, uma política do toma lá da cá. Olha, o próprio governo não. Inclusive foi o PT que inventou a política do toma lá da cá, né? Ninguém fazia isso. Ele fazia antes de 2000. E era uma vergonha, o governo Lula e tal, e a própria grande mídia, né? E a coisa recuou de tal maneira, ou seja, avançou para o fascismo de tal maneira, que a gente começou a defender esse sistema que permite o toma lá da cá, que institucionalizou o toma lá da cá, e agora os caras noticiam como se fosse normal. Enfim, vamos falar sobre isso também, muita coisa para falar. Mas antes da gente começar a falar, eu vou falar aqui os nomes dos apoiadores e apoiadoras que ganharam o sorteio do Lado B do Rio para receberem as ecobags personalizadas e os livros da Boitempo, tá? A gente fez aí um sorteio na semana passada, já mandamos e-mails, né? Vamos colocar nas redes também, e são os seguintes nomes: Fábio Guimarães da Silva, Mariana de Souza Canapic, Tiago Pinheiro, Gustavo Prado da Silva, Rafael Ramalho da Silva, Max Moura Volosker, Diego Chaparro de Carvalho, Igor Chagas, Milena Coppe, Leonardo Vilela, Luiz Irber, Felipe Pacheco Cisley, Gabriel Lourenço Monteiro, Brian Gonçalves de Oliveira, Lucas Nunes e Vinícius Soares Ferreira. Esses foram os nomes que ganharam, ou os brindes e os livros que a Boitempo sorteou para novembro, ou foram as ecobags, né? Eu não coloquei aqui quem foi o quê, mas no e-mail tem, então abram seus e-mails aí, tanto de cadastro no Apoia-se quanto na Aurelo, quem for de qual, e preencha os dados para a gente tentar encaminhar isso o quanto antes, vocês tentarem receber aí antes do Natal, né? Porque agora já começa, os Correios já começam a ficar sobrecarregado, muita encomenda, muita compra, a gente vai tentar mandar para chegar um quanto antes, né? Se vocês tiverem dúvidas aí, entre em contato com a gente nas redes ou pelo nosso e-mail também para saber, né, que às vezes tem nomes aí que são homônimos e tal. Para concorrer aos sorteios da Boitempo, basta ser apoiador a partir de R$10 em apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio, tanto faz pra gente o que você preferir. Lembrar que continua aberta aí a nossa caixinha de fim de ano, né? O Lado B não tem 13º, nós somos podcasters autônomos, então não temos abono natalino, e aí a gente conta com você. O Pix, a caixinha que você faz ali para os autônomos, o pessoal que trabalha, né? Ali pela prestação de serviço ali, faça pra gente também, o valor que você puder, quanto você quiser contribuir no Pix, Lado B do Rio, @yahoo.com. E aí, lembrando também, agora, final de ano, a galera gosta de gastar um dinheiro, fazer as compras de Natal, presentear, ter amigo oculto, um monte de coisa. Você pode usar o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br, e você vai ter 20% de desconto em cada compra. Você também pode ir lá na camisacritica.com, site da Camisa Crítica, usar o cupom LADOB e você vai ter 10% de desconto. Então, assim, nos dois sites, você usa o cupom, ganha desconto e a gente recebe uma comissão. Então, também é uma forma de ajudar o Lado B. A outra forma, essa gratuita, você pode se inscrever aqui no YouTube, deixar o like, comentar, ver os outros vídeos do canal. A gente esse ano fez bastante vídeo. Inclusive, boa parte dos autores do livro a gente entrevistou no Lado B Revista, no Lado B do Rio, né? O próprio Marco e o Normando estiveram aqui com a gente também, então você pode ver aí no YouTube. Se você está no aplicativo de podcast, você pode avaliar a gente, compartilhar o nosso conteúdo nos grupos, enfim, tem um monte de forma também gratuita de ajudar a gente a chegar a mais gente que também
facilita bastante o nosso trabalho. Bem, a gente vai ao que interessa agora. Cadu, primeiro, né, como é que surgiu a ideia do livro? Você quer que você conte um pouquinho, né? Porque tem o Trilhos da Democracia, né, que é o programa. E como é que vocês pretendem ajudar no debate público com um livro, né? Porque isso é uma ideia que o LADB tem também, diga-se de passagem, já estou deixando aqui, né, no ar. Boitempo em breve vai receber um e-mail aí. Você juntar, desde 2018 que tem o Trilhas, né? Você juntar esse conteúdo de live, de programas de entrevista e transformar isso numa publicação, dá um caráter também de memória, né? Dá um caráter de pesquisa também, né? Acredito que vá muito por aí. Então, antes da gente começar no conteúdo, quero que você explique pra gente qual foi a ideia e o que vocês pretendem com esse livro. Na verdade, eu vou até contar um bastidor aqui. O livro, ele surgiu de uma proposta do escritório de fazer um brinde de final de ano. Olha. Então, a ideia era para ser um bem pequeno mesmo, poucos artigos, um livretinho para distribuir para a equipe do escritório. Só que aí a coisa foi tomando forma, e a gente falou assim, vamos fazer agora, então, aproveitar a ideia. E o Trilhas é isso, né? Ele surge em 2018, após a eleição do Bolsonaro, e é muito parecido também com a história do lado B, aquela questão de você criar conteúdo para poder formar e poder passar essa mensagem contra esse sistema que está tentando se impor aí. Então, a ideia é muito nesse sentido. E aí, foi crescendo, falou assim, não, a gente vai ter que agora publicar isso. Então, a gente fez essa coleta, vamos falar besteira aqui, eu vou a colinha juntar. São 14 textos, eles são divididos em 3 partes. A primeira parte é Economia, Meio Ambiente e Universidade, a segunda é História, Política e Comunicação, e o terceiro é Estado, Sociedade e Justiça. A ideia ali foi essa, foi buscar vários autores para tentar trazer um quadro um pouco mais amplo e tentar também até fazer um exercício, vou confessar que eu não consegui fazer no meu artigo, mas tentar fazer um exercício de jogar um desejo para 2026, que a gente sabe que a gente está agora em dezembro, mas ano que vem a gente já está, o assunto de eleição já está em curso e a gente está vendo aí que por mais que tenha tido a prisão dos golpistas, novos ovos estão chocando, né? A gente tem aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, um clássico, que é o nosso governador, que, ao que tudo indica, pretende vir a senador, e aí aquela disputa do Tarcísio ou não. Então, ou seja, a serpente está botando muitos ovos e eles estão chocando. Então, a ideia é criar essa memória e até mesmo um texto um pouco mais voltado para o lado acadêmico da coisa. Então, assim, a gente está tentando, não que não seja popular, mas a gente está tentando abranger um público um pouco mais academicista para tentar ver se a gente consegue lançar a ideia. Porque eu acho que a esquerda hoje tem poucos nomes de trabalho acadêmico com repercussão. E aí, longe de qualquer pretensão, né, Claro. mas é mais um texto que a gente tem aí para trazer as nossas ideias. Também faz sentido, porque se você considerar que você já tem uma live, né, que vai em canais populares, né? A live está em canais bastante populares na internet. Necessariamente com uma linguagem um pouco mais próxima, né, para as pessoas fora da academia. Pode ser, você trabalha numa publicação desse sentido, e com os nomes que estão colocados, inclusive, dos pesquisadores, dos escritores, né, das escritoras, você trabalha com essa perspectiva de criar essa memória para estudos, né, um pouco mais avançados, vamos botar assim. Então, achei bastante interessante. E, de fato, do lado B, confessar aqui para vocês, nem o Daniel sabe, nem a Luara sabe. Conversei com o Fagner desses dias. E a gente tem uma ideia também de fazer algo parecido, não tanto voltando para a academia, mas como um documento mesmo, porque o Trilhas é de 2018 e o lado B é de 2016, né? E a gente consegue contar bastante, quase tudo do Brasil, a partir da nossa experiência como do podcast, assim. Tipo assim, você ouvir o lado B do Rio, primeiro o lado B do Rio, e você entender o que era o mundo naquela... Não só o conteúdo, a gente está no meio da Olimpíada de 16 no Rio, com o processo de impeachment rolando ainda. Dilma já está afastada, mas ela ainda não tinha perdido... Ela perderia semanas depois. Agosto. A gente começa em julho e agosto. Na verdade, até tem esse, né, que a gente tem o pré-número 1, né? Tem o piloto e o número 0.
E até forma de linguagem. Assim, o lado B consegue mostrar como mudou a linguagem do podcast, né, como isso foi importante, inclusive, para eles, porque era uma coisa que a gente já debatia. Em 2016, a extrema-direita já estava completamente capilarizada nas redes, né? E a gente ali ainda engatinhando. Então, com certeza, o Trilhas também tem bastante a mostrar nesse sentido também. Inclusive, que a gente também, assim como o Trilhas, muitos pesquisadores, muitas as pessoas da universidade, né, acadêmicos, a gente também entrevistou. Eu também tenho essa linha de pensamento acadêmica dentro dos nossos programas. A gente e o Trilhas temos isso em comum. Dani, por favor. Acho que é ligar com as perspectivas de 2026 mesmo, né? Como é que você vê, sobretudo, essa questão, já que é a sua especialidade, né? Essa relação com o judiciário, para além, agora concluído o processo do golpe, né? Prisão do Bolsonaro, prisão dos principais cabeças e o julgamento lá da segunda leva, né? Pessoal da PM, do DF e tal. Você acha que esgota-se o certo papel de protagonismo do judiciário nesse pós-bolsonarismo, se pudermos chamar assim, e como é que fica esse ativismo judicial para 26? Como é que você vê não que você acha que deva acontecer, mas você acha que vai acontecer com o ativismo político do Poder Judiciário? Então, é até interessante você perguntar, porque justamente é a base do meu texto. A gente tem percebido ao longo do tempo essa influência do judiciário no campo mais político. E isso é um claro sinal de que as instituições não funcionam como deveriam funcionar. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, o judiciário na época do mensalão, quando você depois avança para o judiciário na época da Lava Jato, e quando você traça esse paralelo com o julgamento do Bolsonaro, que traz essa carga para o judiciário, que deixa de ser aquela discussão técnica e passa a ser uma discussão política, e a gente alça o judiciário como salvador da democracia, a gente arruma um problemão, entendeu? Então a gente tem que também ter muito claro isso, que, por exemplo, o judiciário não foi salvador da democracia. O judiciário ele começou a intervir porque ele viu que o corporativismo dele ia ser afetado pelo Bolsonaro. É simples assim, é só lembrar da minuta do golpe que destituía todo mundo, só deixava o Fux, o Cássio e o Mendonça, destituía todos os ministros, prendia o Gilmar, o Alexandre. Então, essa resposta do judiciário é pura e meramente personalista ali. Eles estão buscando o deles. Aí a gente tem que também falar o seguinte, poxa, eles estão buscando o deles, mas está sendo o conivente. O Celso Barros, filho, ele fala o seguinte: você não vai combater medida autoritária sem medida autoritária. Então o judiciário, no julgamento, toda a conduta do Alexandre de Moraes, por mais que possa ser, a gente fazer uma análise fria, tem alguns pontos de autoritarismo ali dele, mas era uma conduta necessária. O crime que foi feito ali, e eu falo para vocês, não é nem o julgamento que a gente queria ter do Bolsonaro. Que aí pode ser que ocorra agora com o Dino, que é a questão da pandemia, a conduta dele. Para mim, esse é o principal, mas o segundo maior julgamento do Bolsonaro foi feito agora pelo juiz Moraes, uma condenação que não tem, para quem analisou todo o contexto, não tem o que se discutir. O desfecho foi talvez não o melhor, mas foi o melhor, dadas as circunstâncias, foi o melhor contexto possível. E aí a gente chega para 2026. E aí tem a dificuldade do meu texto, né? Que era o seguinte, eu falo assim, olha, o judiciário só funciona assim porque as instituições não funcionam. Então o meu desejo para 2026 seria que as instituições passassem a funcionar. Entendeu? O julgamento do Bolsonaro, por exemplo, jamais existiria se as instituições estivessem funcionando. Sim. Porque o próprio legislativo já ia resolver isso. Essa própria discussão que a gente trouxe aqui do Alcolumbre indicando, isso já é um sinal também. A gente tem um legislativo que é viciado em emenda e viciado em indicação. Então, ele parte do pressuposto que ele pode pegar a prerrogativa que é da presidência da República e acha ruim do presidente da República não ter indicado o apadrinhado deles. Então, a gente hoje vive essa corrupção institucional, né? Que é cada poder olhando para si. Sim. E eles não fazendo o freio e contrapeso que deveriam ser feitos. E aí acaba tudo desbancando para o judiciário. Tem uma questão que você falou que eu acho interessante, né? Que é as instituições funcionando, né?
do Legislativo. A gente sempre fala isso aqui, mas eu sempre faço questão de repetir, que pelo menos, né, ali acho que para mim foi o ápice ali, ele já vinha cometendo aquele tipo de declaração antes, mas ali, em 2016, quando o Bolsonaro vota pelo impeachment da Dilma, e ele profere as palavras que ele proferiu, ele não ter sido, no mínimo, assim, tô tentando ser no mínimo advertido e sofrer um processo administrativo lá da casa, não sei como chama, não lembro o nome, né, passar por um processo comitê de ética, comitê de ética, para falar assim, olha só, meu amigo, você não pode usar o microfone dessa casa que foi que sofreu no golpe, que foi fechada no golpe, para falar do golpe. Você não, então, pelo mínimo ali, defender a tortura. Exatamente. E no mínimo ali, ele deveria ter sido constrangido, é a palavra, né? Tudo bem, todo mundo, um monte de gente falou um monte de besteira, mas Deus, família, contra a corrupção, as besteiras eram besteiras desse nível que até estava dentro do jogo lá da época. E o Bolsonaro passou do ponto, todo mundo percebeu que o Bolsonaro passou do ponto, inclusive porque ele já era um presidenciável naquela época, né? Já estava ali desenhando, já em 14 ele já era um nome que as pessoas queriam ter votado dele. Então... Ele quadruplica os votos dele de deputado entre 10 e 14. Exato. E elege o filho. Então era muito simples. Se ele sofre esse tipo de constrangimento, de absolvido, falar, pelo menos botar os 3 parlamentares do PT lá para falar, para mostrar que, aqui nessa casa você tem um limite. Eu acho que, assim, e aí, óbvio que a gente considera que era o presidente da casa na época, que é quem institucionaliza essa pouca vergonha que a gente vê, né, que é o Eduardo Cunha, que está aí, inclusive, solto, brincando, conversando, né? Fazendo reuniões, né? Não submergiu como parece. Pelo contrário, está articulando a sua volta. Exatamente. Assim como conseguiu eleger, né, seu filho, aliados, filho e tal. Exato. Então, é importante a gente entender que parte do... E o judiciário, na época, lavou a mão, isso a gente veio falando, como lavou a mão no golpe da Dilma, né? E foi lavando a mão até chegar nesse momento. Então, possível tentativas. O Toffoli era o presidente do STF na primeira metade do governo Bolsonaro. Teve várias converscotes ali, eles fazendo conversa, fazendo as pazes. Não, é que o Bolsonaro ele consegue, né? Ele tinha que ir à carga golpista. Ele estava ali para isso. Mas o STF tentou uma conciliação, mas... Exatamente. Então, acho que foi boa essa lembrança do Cadu, exatamente porque há um exagero no protagonismo no judiciário e isso vem exatamente pelas impulsões das instituições. A minha ideia, na verdade, era tecer um comentário primeiro sobre essa iniciativa, né, da publicação do Trilhas, porque eu acho muito importante, Cadu, não só pelo que o Caio falou, desse registro, né, dessa memória, mas também para a gente voltar a disputar a academia, porque criaram essa ideia, né, de que a esquerda não fala, a esquerda é muito acadêmica, a esquerda não fala com as bases, a esquerda não fala com o povo. E aí, isso num momento em que governos, né, progressistas, né, os governos do PT, colocaram mais povo na academia. Ou seja, era a hora mesmo de disputar, vieram com essa ideia e depois eu acho que não é por acaso que o bolsonarismo ataca tanto, né, fala da balbúrdia nas universidades, ataca tanto as universidades e corta, né, bastante do orçamento. E a gente ainda fala a gente como campo da esquerda ali, né, que quer falar e acha que agora o falar é só aqui. Quer dizer, nós fazemos podcast, mas a gente também quer estar dentro da academia, que é onde se disputa, né, o pensamento da sociedade. E aí a gente tem um monte de liberal sendo formados ali nas faculdades, né, dos cursos de economia, por exemplo, normalizando debates, né, fiscalistas que a gente vê, que depois chegam né, nessa mesma imprensa, que é diferente do que a gente faz aqui como uma comunicação alternativa, e naturaliza todo o discurso e continua oprimindo a nossa gente. Então, assim, você vê que é um ciclo que ele não se rompe e eu acho que a gente cedeu muito aí. Então, é muito importante que obras como Trilhas sejam publicados, sejam distribuídos, que a gente converse aqui com seus autores, né, como já conversamos com algum do lado B, Caio falou, do lado B Revista também, e com o Cadu, que é o nosso grande parceiro aqui, porque eu acho que é importante essa disputa, e aí é que entra a minha pergunta, que eu disse que seria o primeiro do geral, para depois partir para o seu artigo mesmo, que eu tô doida para ler, Cadu. Mas queria saber, assim, você já falou, né, como é que foram separados aí os temas, né, como é que foram escolhidos os temas, e eu queria que você entrasse um pouco nisso também, né, o que você acha, e aí pode dar a sua opinião mesmo, ou de vocês aí de bastidores também, a gente gosta muito de ouvir, o que você acha que ainda está em disputa, ou melhor, o que
o que mais está em disputa, né, para essa agenda? Estou falando de eleições, estou falando de governo, mas estou falando de sociedade também. Qual a agenda que você enxerga que é possível a gente vencer, né, como campo progressista, e onde a gente precisa investir mais energia? Acho que aí pensando também, né, a gente voltou aí a coisa da segurança pública, mas não só onde a gente está perdendo, sabe, mas também onde a gente pode investir mais energia de forma estratégica. Interessante que um pouco antes de começar aqui a gente está discutindo, e hoje, quando eu estava vindo para cá, né, eu sou de Macaé e venho para cá para o Rio para fazer a gravação, e aí na estrada eu estava ouvindo o podcast da Folha sobre essa pesquisa, né, Brasil no espelho, que é da Quaest. E tem uma discussão que eu acho que cabe aí para auxiliar no meu caminho e tentar esclarecer, que eu acho que eu não vou conseguir, mas vamos lá, que as pessoas tendem a mudar os seus posicionamentos por conta da segurança. E não é só segurança pública, né? É segurança. Se a pessoa se sente insegura, a tendência é cada vez mais ela ser conservadora. Entendeu? Então, assim, você vê muito locais que sofreram guerras e etc. Logo depois que sai a guerra, a tendência é cada vez mais aquele povo ali, aquela comunidade ali, ela ser um pouco mais conservadora. A classe média. E aí a classe média, as pequenas posses, exatamente. Então a tendência é você ir para esse campo mais conservador. E aí, quando você vai para o campo mais conservador, você abre essa caixa de Pandora, né? Você abre o cara que é o Deus, Pátria e Família, você abre o cara que faz oração pro pneu, você abre todo esse aspecto, porque quando o indivíduo ele é conservador, ele é muito conservador, ele é muito arraigado, a tendência é que, e aí a gente até tem uma tendência psicológica, e hoje a gente tem uma tendência física, que é o algoritmo, né? Então a tendência é cada vez mais esse cara ele se lacrar no mundo dele ali e deixar de prestar atenção no que acontece em volta. Então ele acha que a verdade dele e ele arruma outras pessoas, ele tem esse elemento agregador de arrumar outras pessoas que compartilham dessa ideologia e fortalecem. Então por isso que, por exemplo, tem pessoas que ainda defendem o Bolsonaro e ainda acham que deveria ter golpe e ainda acham que a gente deveria fazer uma ditadura militar novamente. Então, é muito disso que é difícil. Então, acho que o principal desafio, e algo que a gente tenta até com a produção do livro, é justamente esse caráter de formação. Eu acho que a gente tem um problema bem estrutural no Brasil, que é formação, que é a questão da consciência de classe. A gente trabalha muito pouco isso, essa formação da consciência de classe. E eu acho que a gente tem que produzir mais documentos sobre isso. A disputa da segurança pública em si é um terreno muito complicado para a gente, porque a gente vive uma sociedade que ela é bem contraditória e a própria contradição explica isso, né? A gente é uma sociedade que é extremamente punitivista, que gosta dessa ideia de prender, de encarcerar, mas ao mesmo tempo ela é contra políticas assistencialistas. Então ela tem um negócio de, olha, eu quero prender muito, mas eu não quero evitar que as pessoas vão para a prisão. Eu não quero ter distribuição de renda, eu não quero ter isso, não quero aquilo, mas eu quero que você prenda. Eu quero que você lote a cadeia. Então a gente tem essa contradição, e é um discurso muito difícil para a gente, porque a partir do momento que a gente entende que para evitar, para melhorar a questão da segurança pública, eu tenho que melhorar a qualidade de vida, eu tenho que distribuir renda, eu tenho que dar condições, eu tenho uma boa parte da sociedade que acha que isso não é interessante. Ela quer, na verdade, que eu melhore aquele mundinho dela ali. Entendeu? Então, são essas dicotomias que a gente tem que lidar. E para a direita é muito simples, o discurso da direita. O discurso da direita fala assim, olha, vamos acabar com Bolsa Família porque só é vagabundo. Então a gente não pode dar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar, mas ensinar a pescar do jeito que se vire todos aí, e vamos prender a quantidade mesmo. É isso, vamos entrar dando tiro, depois a gente pergunta. Então, a direita, e aí a gente entra nesse problema que a Laura falou
da esquerda às vezes ser muito academicista, assim, é porque a direita tem respostas fáceis para problemas complexos. E aí a gente, na esquerda, por exemplo, não tem essas respostas fáceis, porque não existe resposta fácil. E como diz o ditado, quem explica já perdeu. Exatamente. E então, a partir do momento que a gente para, olha, tem que ver, porque esse problema aqui é um problema que vem lá de trás, e para resolver isso, a gente tem que ter uma política assim, essa do cara o cara já voou, o cara já tá falando de outro assunto, então a gente já perdeu. A direita não, você tem que matar mesmo. E é por isso que o autoritarismo se justifica muito para a direita, né? Porque para a resposta fácil, para soluções fáceis, você tem que ser realmente autoritário, porque você vai resolver de cima para baixo, você não vai conversar com ninguém, a lógica de exterminar o outro, e ter sempre esse outro também para ter algo para você culpar. Eu falo assim, eu penso que o brasileiro tem muito uma lógica de terceirização, não sei se vocês concordam comigo. A gente quer responsabilizar, mas o responsável nunca somos nós. Então tem que fazer. A esquerda também tem isso, uma coisa de denunciar. Fulano denuncia, sindicato denuncia tal coisa, assim e tal. E essa denúncia ela é sempre uma terceirização da responsabilidade, né? E aí, qual é a solução, então? Então, como é que a gente vai resolver isso, assim? Por mais que não seja, né, por mais que seja complexo, também há uma dificuldade de pensar de forma complexa, porque isso demanda mais diálogo. Isso demanda ter que conversar com ele, porque ninguém faz nada sozinho. Então, acho que a gente também tem muito a aprender nessa trilha e nessas trilhas da democracia. É o complexo do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu boto em outro eles. Você falou de uma coisa que eu acho que é bastante interessante. Tem outra também que eu sou homem, branco, entre 25 e 49 anos, todo mundo escuta o que eu digo, não importa qual besteira que seja. Pois é. Tem uma coisa que você fala que eu acho que é interessante. Você fala sobre as respostas fáceis e, de fato, acho que não tem nem como negar isso. Mas esses dias eu estava pensando sozinho, assim, me veio esse assunto. Quando a gente fez a live da chacina no Alemão, e a gente fala bastante sobre isso, aí veio a PEC, né, da segurança, com propostas do governo, algumas bastante contraditórias, outras mais interessantes. E uma coisa que eu sempre me pergunto, e agora para a eleição isso é fundamental, a gente realmente não vai ter nenhum projeto para apresentar sobre segurança pública. A esquerda não vai ter nenhum projeto, mais controverso ou impopular que seja. Aí eu lembrei de um, que eu acho que precisa ser melhor desenhado, melhor formatado, com a comunicação melhor, mas que se envelopado direitinho, pode ser que funcione melhor do que vem funcionando, que, por exemplo, é a desmilitarização da PM. Tinha a PEC do Lindbergh quando ele era senador, né? Tem mais de 10 anos isso. Pois é. Não, nunca mais se falou. Ninguém, nem o pessoal do depois Rio. veio O pessoal do Rio que defendeu isso durante muito tempo, foi grande bandeira, nunca mais ninguém falou sobre isso, né? Eu também acho que falar desmilitarização, na verdade, eu quero o fim da polícia militar. Eu acho esse slogan horrível. Horrível. Não uso. Esse jogo é horrível. Mas a ideia, ela é uma ideia que tem pesquisadores da academia, debate isso de maneira séria, pessoas, inclusive, das próprias polícias. Na época, se tinha pesquisa que a maioria dos policiais era a favor da desmilitarização. No momento, primeiro que a polícia militar, em nenhum lugar do Brasil, ela tem grande credibilidade. Você consegue tranquilamente arrancar de qualquer pessoa. As pessoas que fazem o discurso que tem que matar não acreditam. Não acreditam, não tem medo de parar na blitz. Defende no atacar, mas no varejo. Exatamente. A polícia é corrupta. Então, e esse é um projeto que eu acho que é um projeto que mas é isso, não é falar. É um projeto. Qual é o projeto que a esquerda tem? Porque esse é um debate que realmente a gente precisa entrar. E a gente tem esses projetos. Estão engavetados, estão mal comunicados, estão mal formatados, mas a gente tem. A unificação das polícias, que eu acho que é uma forma melhor de comunicar, né? Você tornar as polícias unificadas. E não é difícil de fazer isso, as pessoas entenderem que uma polícia junta vai ser melhor que duas, que as pessoas não sabem nem que uma é militar e outra civil. Quando você fala de fim da polícia militar, a militarização, a lógica da militarização, também está na polícia civil. Então, assim... Tanto que quem fez a chacina do alemão lá, o grosso, é o Core. O Core estava lá. A unidade de elite da polícia civil. Pois é. Por que a polícia judiciária tem que ter uma unidade de elite com um armamento de calibre pesado? E isso só para ficar no tema da segurança pública, já que a gente entrou, eu estava pensando sozinho, assim, não discutir nem com ninguém de grupo de lado B. Eu falei, cara, por que a gente não retoma isso no momento, por exemplo... E aí dá para entrar com a coisa dos militares, das Forças Armadas, que é o momento mais baixo das Forças Armadas da história, né? Sem dúvida. Popularidade, sim. Popularidade, sim. Tem general preso.
né? O nosso Búcio falou aí, não faz, vamos às instituições. As próprias pesquisas, né? Você sempre, Forças Armadas sempre dava alta credibilidade. É acima, às vezes, acima de STF e... Pois é. Então fica aí a ideia. Eu acho que essa é uma ideia. Vamos envelopar essa ideia, vamos organizar, né? Vamos formatar essa ideia, porque acho que a unificação das polícias. Ó, a esquerda, porque é isso, realmente, ficar falando de educação é proposta para educação. Saúde é proposta para saúde. Saneamento básico é proposta para saneamento básico. Lazer é proposta para qualidade de vida. Segurança pública é uma pauta e existe, e há projetos para isso. E agora o governo federal mostrou, por exemplo, lá a coisa das economias, né? Que é importantíssimo, né? Então, fica essa ideia aí, né? Eu acho que a gente pode estudar essa. Ô, Kai, eu acho, e não sei também se vocês concordam, Cadu concorda também, que acho que está mais ligado ao direito também, existe uma confusão, né? Assim como você falou da desmilitarização, uma confusão no uso dos termos. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma esquerda antipunitivista, não quer dizer que a gente defende que não existe punição nenhuma, saca? Porque a punição, como ela se dá hoje, né, no judiciário, que é extremamente seletivo, né, em que só fica preso preto, pobre, petista, e agora finalmente general, mas vamos ver, acho que não vai ficar preso por muito tempo também. E outro tipo de prisão também. Exatamente. Isso, no imaginário das pessoas, eu acho que fica aquela coisa assim, então não é para punir ninguém, acho que tem que prevenir, e a gente sabe que isso né, não seria extremamente utópico. Agora, não é porque tem que haver punição, que a punição tem que ser medieval, como é no Brasil. Você entra numa prisão brasileira, né, numa penitenciária hoje, o negócio é realmente uma fábrica de facção. Uhum. E isso as pessoas não querem entender, porque elas querem jogar lá e esquecer. Então, assim, é a defesa de qual punição que a gente quer. Que eu acho que também tem muito medo de falarmos nisso. Quando a gente fala de direitos humanos, e virou nesse debate todo que a gente viu aí nos últimos anos, o Bolsonaro cresceu muito em cima disso até, acho que a gente deixou de fazer o debate de que direito humano nós estamos falando, sabe? De que dignidade nós estamos falando. Uma dignidade que também deve acompanhar ali essa punição, apesar de eu nem gostar da palavra, mas que virou a lógica do que é a nossa sociedade mesmo, que a gente trata de punição desde criança, assim, né? Não estou falando só de menor infrator, não estou falando de como a gente trata as nossas crianças, sabe? Como e aí que eu acho que linka com a educação. A nossa educação também é punitivista. A nossa educação é a lógica da avaliação, do critério, o critério sempre rigoroso. Professor bom é o professor que, sabe, que esfola o aluno ali, que cobra bastante. Não tem uma coisa assim de, olha, eu quero que você aprenda, eu quero que você consiga sair daqui melhor do que você entrou, seja numa sala de aula, seja numa penitenciária, sabe? Então, acho que essa lógica que a gente precisa romper, e isso acho que a gente vai acabar retomando sempre a formação, né, Cadu? A nossa própria esquerda está muito... E assim, eu vou citar, porque eu ia citar isso no meu Bom Dia, mas eu acho que também vale falar aqui. Sobre esse último caso no Cefete Maracanã, em que a lógica... Eu vejo feministas de esquerda numa lógica punitivista que não só emburrece o nosso campo, né, como rebaixa o que a gente deveria querer como sociedade. Sabe? A gente não está falando nem de prevenção e nem de como tratar crimes de ódio. A gente está deslocando para um debate moral de quem é bom, quem é ruim, e patologizando esse debate, que eu acho que é pior ainda. Eu acho que é perigoso. Assim como a gente patologizou o bolsonarismo. Agora, não é por acaso também que general está aí dizendo que eu estou doente, eu tenho que ir para casa porque eu estou doente. Que o Bolsonaro também usa essa coisa da doença, da patologia, para poder querer prisão domiciliar. Então, a gente está deslocando para um debate que da matéria, do fato ali, né? Existe a violência, ela foi colocada, ela está sendo exacerbada por uma extrema-direita completamente irresponsável, e a gente desloca isso ou para a pauta moral ou para a patologia, sem nos darmos conta de que isso vai nos cobrar ali na frente, porque não tem como enfrentar a violência nesses termos, porque ela fica no abstrato. Não sei se eu estou me estendendo muito, mas é um negócio que me incomoda muito, e esse último crime então me tocou bastante, porque vira aquela coisa assim, um homem que não aceitava ser mandado por mulheres, e parece que eu estou falando de um homem, não de uma estrutura patriarcal, que também está, evidentemente, né, porque a misoginia ela é muito ligada também à questão de classe, porque nós estamos falando das pessoas, eu acho que recentemente de classe média, que a gente falou que também de como brasileiro se vê, está nisso, de como essas pessoas sentem-se merecedoras de um lugar
que hoje não existe para ninguém, como não deveria existir, né? A gente está falando de dinâmicas sociais. Então, enfim, sem querer me estender muito nesse caso, porque eu acho que ele merece um debate, acho que a gente eu vou até propor aqui, viu, Caio? Que a gente traga pesquisadores nessa área, tem muita gente séria falando sobre isso, para poder pensar mesmo prevenção, mas também o que a gente faz quando isso ocorre, de uma forma real, sabe? Não nessa coisa maluca que ficou, porque isso só coloca mais medo nas mulheres. Quer dizer, você então tem que ser comedida, você não pode fazer as críticas necessárias quando você está no cargo, não só abaixo, porque a gente antes falava de assédio moral, mas agora acima também. Assédio moral sofrido por mulheres, eu digo, né? E agora acima também, porque, olha, tem homem que não aceita ser mandado por mulher, então vamos ficar... Quer dizer, isso demanda muito mais das mulheres, além do medo, uma obediência, uma suposta obediência, porque existem caras misóginos que não estão sendo tratados politicamente como misóginos. Porque a misoginia é política. Né? É política de Estado, inclusive, que afasta as mulheres dos cargos de poder de decisão, que impede com que a gente mude as estruturas também. Então, assim, essa lógica punitivista, para poder retomar aqui nosso debate, que está corrompendo também o pensamento de esquerda, que faz com que a gente não consiga pensar esses futuros possíveis, sabe? Não é só um desejo, não é manifestar só a lei da atração, mas de pensar mesmo, de sonhar com futuros possíveis em que a lógica não seja a da violência, a lógica não seja de toma lá da cá, a lógica seja de instituições funcionando democraticamente, e aí democracia que nós estamos falando de todo mundo participar, né? Inclusive mulheres, inclusive crianças, né? Como é que nós vamos fazer para isso? Já acabei desabafando aqui também, acho que estou... mas trago todos esses pontos aí para vocês me ajudarem também, porque se a gente vai falar de segurança pública, toda vez que a gente fala de segurança pública e como um desafio da esquerda, né, Cadu? Aparece a lógica punitivista com aquela coisa de não, mas a gente precisa fazer alguma coisa imediata, porque nunca debate, então na hora que chega a eleição, a solução precisa aparecer do nada, e aí a gente acaba cedendo a mesma lógica da extrema-direita, quer dizer, se for para votar na direita, né, Caio? Você também fala isso sempre, eles vão votar na melhor direita. Você falou isso sempre, assim, eu copio você, essa que você que me ensinou essa, né? Para fazer as mesmas coisas que a direita faz, eles preferem votar na direita, e 100% de acordo. De fato, importante você falar sobre isso, inclusive abrir o noticiário hoje, né? Eu sou jornalista, preciso estar atento, né? Tenho o lado B para promover, então eu tenho essa infeliz missão de abrir o noticiário quase que, na verdade, diariamente, quase 2 ou 3 vezes por dia. E muito fininho em si, né? Tá da manchete, né? Da clique, porque inclusive da clique que choca quem se choca, e há essa parte, né? Os famosos red pill aí, né? Esses homens que se reúnem aí para matarem e, enfim, agredirem mulheres que vibram, né? Então dá clique. Se você abrir agora Globo.com, a gente tá de manhã, você já tá vendo isso outro dia. Mas se vocês abrirem agora aqui, tem pelo menos uns 5 casos na capa da Globo.com de mulheres mortas ou agredidas. Especificamente por questões de gênero. Quer dizer, e é mais uma coisa, só para poder pegar essa coisa do clique, né? Porque é mais uma coisa também de como só tipificar não resolveu. Eu acho que é importante chamar as coisas pelo nome. Então, a gente tem o crime de feminicídio, mas ele não deixou de acontecer porque tem o crime. Ou seja, a lógica punitivista continua não funcionando. Você pode aumentar a pena, você pode fazer o que for. Os caras continuam matando mulher. Por quê? Eu acho que assim, a gente tem que aprender, e nisso o debate acadêmico, o debate, né, bem feito, o debate complexo, né, que coloca todas as complexidades na mesa, ele traz isso de uma forma que é diferente, né, da gente só ficar conversando ou só tratar isso como um assunto ser abordado, inclusive, pelo jornalismo tradicional e até aqui a gente pelo podcast. Porque a gente aprende a formular as perguntas certas. Porque não existe resposta certa para a pergunta errada, gente. A gente continuar fazendo a pergunta de como é que vai acabar só assim? A gente vai ter um monte de resposta, simples ou mais complexa e tal. Mas fazer as perguntas certas demanda um nível maior de sofisticação intelectual. Então, vamos tentar fazer isso aqui, seja partindo de trilhas das conversas, né, que a gente trava aqui de forma alternativa na comunicação contra-hegemônica que a gente faz no lado B, mas pensar essa complexidade, né, ter esse nível de sofisticação, a gente só vai ter debatendo mais, dialogando mais, conversando com mais gente diferente. Não dá para poder ficar indo nas mesmas fontes e tentando as mesmas soluções para os mesmos problemas, sendo que a gente sabe que não dá certo há muito tempo. Perfeito, Lara. 100% de acordo. Quero voltar para o Cadu e para o judiciário para tratar de um caso também que ele é um pouco... tem bastante aderência popular. Inclusive,
fatos da extrema-direita, que é como o judiciário tem a alta caixa de judiciários, os juízes, desembargadores, né? O judiciário e o Ministério Público, na prática não é judiciário, né? Enfim, atua ali juntos, como eles são privilegiados na questão do salário, né? A gente está falando de uma casta mesmo, assim, que rompe as possibilidades constitucionais dos valores, né? A gente teve gente ganhando 1 milhão, né? E tem juiz ganhando 1 milhão. Salário de jogador de futebol. Salário de jogador de futebol é grande. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que essa é uma crítica que a esquerda fazia durante bastante tempo, né? Era muito mais nossa. O judiciário, a gente sabe, tem uma formação, e até por isso, né? Ele tem uma formação cíclica de classe média alta, de elite, né? Então, é difícil de romper essa lógica, porque vai se realimentando. O desafio, eu não sei se tem esse número, mas é uma pesquisa boa para saber quantos juízes, né, não são filhos de juízes ou desembargadores ou promotores, né? Que é muito comum, né? Você vê, inclusive tem ministros aí que têm filhos de desembargadores. Tem tanto aspecto da pessoa para ser um concurso que a pessoa precisa ficar 10 anos estudando. 10 anos você tem que ter uma estrutura para manter uma pessoa adulta, né, só estudando durante 10 anos. E a questão de favorecimento em provas e o quinto constitucional para desembargador. Exato. Que é o caso da filha de ministro da STF. Pois é. Então são muitos as questões a serem tratadas no corte de classe, né? Os judiciários que têm isso. Era uma pauta que era nossa. A extrema-direita ameaça comprar, né? Falando de super salários, e aí coloca inclusive os servidores de base, que não é o caso, né? Essa discussão de super salários realmente dá sempre muito pano pra manga, né? As pessoas acham que, sei lá, 10 mil é um super salário. A gente tá falando de gente que tem 1 milhão. E que não deveria, né? Porque a lei não permite. E aí tem os chamados penduricários. Queria que você falasse um pouco disso, Cadu, porque eu acho que isso também acho que isso é uma crítica que vocês e os juristas críticos, né, ao sistema fazem recorrentemente, porque isso é uma amostra de como está desconectado com a sociedade, né? Como o judiciário e o entorno é completamente deslocado da realidade. A gente tem casos de, elevador para desembargador, tem isso, elevador para desembargador. O desembargador tem um elevador só para ele, irmão. Que porra é essa? Sabe? Quem ele é, né? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Como é que a gente coloca o STF na defesa da democracia, se o STF ele é a ponta desse iceberg de pessoas ricas, né, controlando como se aplica as leis, como se aplicam as leis, como se aplicam as jurisprudências, enfim, os processos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que esse é um tema que a gente precisa lembrar quando a gente faz as críticas ao judiciário, enfim, aos ministros e tudo mais. Só para lembrar essa questão do privilégio, há pouco tempo atrás, foi o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele ia alugar um lounge no aeroporto para os ministros ficarem enquanto espera voo, lá de Brasília. Eles não podem ficar no loungezinho normal da Visa. Pode ficar normal. Eles devem ter um cartão de crédito da Visa lá, que eles gastam, mas não pode. Não pode. Visa. Então tem, de fato, o judiciário, ele é... Desculpe, o TST ainda é a parte mais do judiciário. Imagina. A gente fala que o STF, STJ e o XIJ. É que a única justiça que lida com pobre pois é o seu trabalho. E é o mais popular. E é o mais popular. Então, assim, a gente já vai vendo aí do ritmo que vai. E de fato, é um poder que não tem eleição. As eleições são majoritariamente internas. Então, por exemplo, para Conselho do Ministério Público, a eleição interna, que é um pega-pagar, uma baixaria tremenda, muito pior do que as eleições que a gente vê aí fora. São pessoas que elas têm que ficar um longo período sem atividade estudando para isso. Então, ele não tem... a gente fala que a maioria dos juízes nunca pisou no barro. Então, o cara não tem experiência de vida. Então, se você for reparar, por exemplo, e aí eu tô Instituto Vozes da minha cabeça. Sim. As maiores, assim, pelo menos que eu vejo, de indenizações, de processos, são de coisas que fazem parte da rotina do juiz. Por exemplo, um problema com celular, um problema de viagem, mala extraviada, são os problemas onde ele tem uma empatia.
Agora, Relação trabalhista. o cara não entende aquele mundo ali, né? Salvo raras, a gente tem que falar que também tem, mas são salvo raras exceções, esse poder ele é muito voltado para ele mesmo, para as situações dele. Quando eu comecei a advogar, eu lembro de uma vez aqui no TJ, que eu estava conversando com um servidor e ele soltou, falou assim, não, o juiz daqui, ele é muito católico. E eu fiquei com esse negócio, muito católico. Por que muito católico? Ele falou assim, não, é porque quando tem uma causa grande, ele pega logo um terço. Aí que eu entendi, entendeu? Então eu falei assim, além disso tudo, tem essa... Não, isso sei. Entendeu? Não quer nem entrar nesse mérito. Tá dentro desse médio. Tá falando Então, do dinheiro institucional. A gente meio que normalizou isso tudo, né, esses penduricalhos. Tanto que teve, até pouco tempo atrás, teve uma iniciativa para tirar os penduricalhos e foi um barata voa, né? Mas isso é algo que, de fato, a gente tem que voltar ao discurso à carga. Eu falo isso muito até, isso vale para a segurança pública, vale para todos os lugares. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguma outra participação minha. A esquerda, ela tem que vender a utopia, ela tem que buscar a utopia. A partir do momento que ela para de fazer isso, aí a gente tem que puxar o freio e repensar. Obviamente que, por exemplo, em 22 não tinha como a esquerda vender utopia. Entendeu? Há situações e situações. Mas dentro de um contexto que a gente vive hoje, a esquerda, sim, ano que vem tem que ir para dentro desses assuntos. Tem que ir para dentro da segurança pública, tem que ir para dentro dos privilégios. E aí eu estou botando todas as classes, ao judiciário, ao legislativo, tem que entrar dentro disso. E a gente tem que buscar uma reforma. Se ganhar o projeto, beleza, vamos correr atrás. Agora, se não ganhar, pelo menos a gente pautou. Então a gente tem que pautar. Isso tem que voltar a ser... a gente não pode, por exemplo, como foi na época da Lava Jato, que só na véspera que corrupção foi o maior problema da sociedade. A gente tem que tratar a segurança pública, a saúde, a educação como problemas sistêmicos e que a gente precisa dar resposta. E aí aquela coisa a resposta fácil, ela, pegando um pouco do que a Luara falou, a resposta fácil, ela vai chegar em algum determinado momento a partir que a discussão seja feita. Então, quando a discussão é feita, quando a discussão é divulgada, aí a esquerda vai conseguir dar as respostas fáceis. Entendeu? Mas enquanto a gente não faz esse trabalho de formiguinha, aí vai ser difícil mesmo. Então, a gente tem que bater mesmo contra essa questão do judiciário e até uma reforma no judiciário, uma reformulação geral disso, de como é formado isso. Porque não é possível hoje, por exemplo, um cara ficar 10 anos em casa estudando, ele precisa de 3 anos de prática, mas ele vai ficar mais tempo que isso. E ele não ter nem um estágio depois que passa, ou ir trabalhar num presídio para ver a realidade, como é que ela é, para ver para quem eles estão, para onde que eles estão enviando essa pessoa que ele julga, a gente tem que pautar esse tipo de mudança. A gente tem que ter uma mudança comportamental, a gente tem que começar a abrir oportunidade de negros entrarem. Entendeu? Se você for hoje, por exemplo, ver em todos os tribunais superiores, você não encontra. São raríssimos os casos de negros em poderes estabelecidos. Mulheres, a gente estava até aquela discussão das indicações do Lula, que o Lula ele tem essa questão personalista e ele vai indicar provavelmente mais 2 se ele for reeleito, que é no lugar do Fux e da Carmen Lúcia, ou seja, existe uma probabilidade de a partir de, acho que 2028, não ter mais nenhuma mulher no STF. Entendeu? Existe essa possibilidade e essa possibilidade existe tanto da esquerda, se o Lula ganha, quanto da direita. Entendeu? Então, a gente tem um problema forte de legitimidade também no judiciário. E são essas discussões que a gente vai tratar. Quando vem essa pauta sobre indicar mulheres negras, juristas negras pela corte, para o STF, uma das coisas que eu sempre falo é que vai calhar, se a esquerda não fizer, se o Lula não fizer, né, mais especificamente, A direita vai de mulher negra. A primeira mulher negra do Supremo Tribunal Federal vai calhar de ser uma mulher conservadora, jurista indicada para o direito. Angélica, talvez. Então, assim, quando a gente fala... eu entendo todas as críticas aí que as pessoas fazem de identitarismo ou que tal. Eu não vou debater isso agora, porque cabe um ano também de debate. Sim,
Porque também não é simples, né, cara? Não é simples. Há nuances, né? Tem coisas e coisas, né? Então também a gente não pode botar tudo no mesmo balaio. Mas nesse caso específico, né? E eu lamento, sempre falo isso, eu entendo que o Lula pede alguém de confiança dele e tal. Lamento que o Lula não confie numa mulher negra, jurista, que ele não tem no círculo dele, né? E é uma das coisas. A gente fala do Cazé, né? O Cazé teve uma polêmica do Cazé da Copa do Mundo. Aí, não, mas é um canal de amigos. Eu falei, o cara não tem amigo preto, então, porque, né? Precisou chamar gente de fora, né? Então eu lamento que o Lula não tenha uma mulher negra jurista de confiança. E aí aí já é um outro problema, né? O problema é que onde o Lula está circulando, né? Mas enfim. Não só onde o Lula está circulando, mas até onde as mulheres conseguem circular, né? Mesmo no governo. Sem ser apenas as companheiras, as primeiras damas, tem isso. Perfeito, é isso. Enfim, eu queria fazer esse preâmbulo, esse parêntese, porque eu acho que tem essa coisa, né? Porque o tal do identitarismo, eles vão se aproveitar disso também, né? Como o Daniel falou, o evangélico médio no Brasil é a mulher negra, né? Então, vai chegar lá. Dani, faça a sua ação. Um pequeno preâmbulo nessa questão da mulher negra e tal. Eu estava no aniversário, outro dia de criança, na Quinta da Boa Vista, do Rio de Janeiro, que é um lugar bastante democrático, né? Rio de Janeiro, que você junta no pessoal de média, Zona Sul, Grande Tijuca, porque tem o metrô na frente, mas tem o trem na frente. E agora ficou sem ladinho. Então vem muita gente, Zona Norte, Zona Oeste, Baixada. Então a gente estava lá no aniversário de as crianças da escola da minha filha, famílias de classe média, e do lado tinha um grupo grande, de 25, 30 mulheres, todas de rosa, fazendo uma festinha lá, com cadeirinha, bolo, eram todas mulheres, e a maioria negras. E aí o pessoal, né, da escola, olhando com o nosso olhar de classe média progressista, que legal, um grupo de mulheres negras, não, estão empoderadas, estão lá festejando entre elas, né, sem os homens, né, estão celebrando as palavras que eu falei. Isso é igreja, isso é coisa de igreja. Aí, não deu outra, deu 15 minutos, elas saíram pregando, Jesus te ama, não sei o que lá, era um grupo da igreja, com aquele perfil completamente popular, de mulheres negras. Inclusive já há gente pesquisando esse campo que fala, por exemplo, das igrejas, as denominações evangélicas mais conservadoras são as que estimulam, por exemplo, que mulheres que sejam empoderadas dentro da caixinha da igreja, né? Não é que ser empoderada igual, né, feminista, né? Não, mas elas empoderadas entre elas, de empresárias, né, de empreendedoras, de terem a rede entre elas, de apoio. Exatamente. Então, enfim, para ficar de olho. Assim, para voltar para o assunto aqui, a gente falou bastante do judiciário, né? A gente falou de pautas da esquerda, de mobilizar a sociedade. E aí, como é que você vê para o ano que vem a relação do executivo com o legislativo? Né? A gente o governo apoiou muito nos 2 primeiros anos, teve muita dificuldade para conseguir aprovar pautas mínimas, e no meio do ano ali, finalzinho do primeiro semestre, a gente teve uma certa reação, né, nas redes e no discurso, com a questão do Congresso inimigo do povo e tal. O Congresso deu uma recuada, veio o tarifaço do Trump, e o Congresso volta à carga agora, né, no final do ano, a partir da chacina aqui na Penha. O Hugo Mota triplicando a aposta, né, colocando o Guilherme Derrite, né, uma figura mais asquerosa possível, mais identificada possível com o bolsonarismo sanguinolento, né, cara que banca no discurso e na prática chacinas em São Paulo desde que assumiu a Secretaria de Segurança em 2023. Então ele podia ter, deputado, ele pegou um cara que estava licenciado, né, voltou para isso, que estava numa Secretaria de Segurança Pública para isso. Então foi evidentemente para fustigar o governo. O Alcolumbre agora com a questão da indicação, né, o Congresso volta à carga. E os setores liberais de imprensa falam que quando o governo adota o discurso de Congresso inimigo do povo, ele está se equiparando ao bolsonarismo, né? De fustigar. Deu xará, né? Deu xará. Mas só confundir, Daniel. Esse aí é lamentável, nossa senhora. As mesmas iniciativas. Esse aí é lamentável. Então, como é que você vê esse posicionamento do discurso do governo para 2026? Se você acha que vai rolar esse embate público, né, de colocar o Congresso, não aquilo que a gente falou, né, não é que ele impõe derrotas ao governo Lula, ele impõe derrotas ao povo brasileiro. É a humanidade. A humanidade de forma geral, ao povo brasileiro em específico. E se você vê viabilidade para esse discurso. Inclusive, complementando, considerando toda a campanha que há dos setores da esquerda, dos partidos e do governo, quanto à necessidade de uma renovação, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, porque é isso, né? Se a gente não conseguir ali aumentar o número,
gente vai continuar tomando bom. O governo Lula, no começo, ele estava muito combalido, né? Ele foi apanhando, e aí teve essa guinada agora. E a coisa que a gente falava na época também, tentando ter a relação com o Congresso em 2023, 2024, como se fosse 2003, 2004. Né? Tentando construir uma maioria, com cargos, etc. Então, agora, o Lula e o governo em si, o executivo em si, ele está numa situação até um tanto quanto confortável. Porque, por conta até, né, quem diria, né, do lado do Bolsonaro e toda essa questão tarifácia, deu um choque de ordem ali. E agora o Congresso quer tentar recuperar essa hegemonia, e a gente está vendo isso. Por exemplo, o Hugo Mota, que não tem 1/10 da articulação que o Lira tinha. Inclusive, se vale do Lira. Quando o negócio pega capar. E o Alcolumbre, que ele, bem entre aspas, ele se queimou com essa birra da questão da indicação. Porque aí meio que o que foi vendido foi escancarado, foi que, olha, ele tá fazendo todo esse projeto aqui porque não foi o indicado dele. Entendeu? E aí ele já abre, que né, a Laura falou, já abre a caixa de ferramentas dele e fala, olha, então eu quero o cargo aqui, Ele pegou todos os bancos, né? Ele quer a presidência da Caixa, a presidência do Banco Central, e do Banco Central não, do BNDES e de um outro banco só. Ele quer fechar todo o projeto ali. Então, a gente vai ter, pelo menos a minha análise que eu vejo, a gente vai ter uma disputa bem nebulosa ainda, se essa coisa de vou atacar, mas não vou atacar, mas eu acredito que o Messias vai ser aprovado. Eu acho que o Senado não vai atuar isso. O problema é essa briga. A que custo? Entendeu? Então, eu acho que muito, por mais trivial que possa parecer, muito da relação ano que vem vai passar dessa aprovação do Messias. De como isso vai se costurar e de como esses compromissos vão ser pagos em 2026. Pois é, porque tem uma questão aí do que é o famoso Senado do voto, né? Eu sempre lembro da entrevista do Zé Guimarães lá no podcast As Cunhãs, como ele fala, né? Porque o Senado, a parte do Senado governista é muito frágil, né? Tem alguns do PT, PSB, dois, mas é muito PSD da Bahia, muito a galera que sabe que o Lula, onde tem o Lula, tem a maior aprovação. Então, assim... eleitos com votos lulistas, às vezes, na chapa... que não tem nenhuma confiança. Né? Exato, não são ideologicamente alinhados, né? É o centrão mais... Claro, né? Menos ideológico do que o centrão mais fascistizado da Câmara. Então, é por isso que o Alcolumbre faz vende caro essa aprovação, né? Eu tô mais, por enquanto, estou ali mais ou menos no que o Cadu acha. Estava até prevendo, eu falei, dezembro a gente vai entrar de recesso já na semana que vem, a Central 3 entra no dia 15, e eu já estava prevendo, falei, será que dezembro vai ser agitado por causa disso, né? Porque já vai ter a votação, já está marcada para o dia 10, né? Ou seja, do lado B já vai ter ido ao o último lado B, ou será que a gente vai precisar, vai ter que falar sobre, ficar ali nas redes comentando, porque dezembro costuma ser, né? O pessoal já dá nas férias, no recesso e tal. Eu acho que é muito importante a gente acompanhar isso, porque a princípio o governo tem no Senado um ponto de segurança, isso aconteceu em votações importantes de derrubada de acelerar o imposto de renda, várias votações que o Senado conseguiu acelerar, conseguiu controlar mais a Câmara. Então, acho que realmente é muito importante. E saber, caso o Messias não seja aprovado, o que o governo Lula vai fazer? Porque o governo Lula já vazou e deixou vazar pela imprensa que o Pacheco já era, não vai ser o Pacheco. E aí o Lula vai dobrar a aposta? Não vai ser o Messias, não, então vai ser a Dilma. Não, obviamente, né? Vai ser o Boulos, não tem mais 77. Não, vai ser o Boulos, né? Então pega alguém, né? Que seja advogado. Hoffmann. A Glaze, a advogada, talvez a mais próxima seja a Glaze. Não, vai ser a Glaze, que vocês querem a mulher, então ganha a galera, vai ser a mulher. Então, assim, vamos ver, porque eu acho que, de fato, vai ser muito importante, considerando que
é o momento que o governo está com esse embate com o Congresso, agora até mais esfriado por causa de outras questões, e que tinha no Senado ali segurando o Senado como um porto seguro é demais, né? O porto mais ou menos seguro, o porto, né, que está ali. Lu, você queria complementar esse assunto? Não, eu ia falar, só que concordo com você, vai poder aproveitar, porque eu ia fazer minha próxima pergunta já na linha do Daniel, mas o complemento é isso, assim, que essa coisa ideologizada, né, que a gente pensa, assim, tirando, acho que os bolsonaristas, eu diria que nem os governistas são muito governistas, viu, Caio? Eu acho que o ruído já começa aí, porque tem toda uma lógica diferente ali, né, no Senado. E aí, Cadu, já te puxando para essa conversa também, já que você fala muito, a gente já está falando de STF, de novo, esse protagonismo, né, também que o STF ganhou nos últimos tempos e que tem se tratado, né, também parte da política do toma lá da cá e renaturalizados com Vescote, a coisa toda, muito numa linha da penalização, né, ou seja, eles não, hoje falam abertamente que o Alcolumbre, ele queria alguém dele ali, alguém do Senado, porque alguns de seus indicados têm sido alvo de operações da Polícia Federal. Isso é colocado assim, isso é falado, sabe, gente? É um negócio muito, muito bizarro. Mas aí que a gente já vê como é que é o protagonismo do STF, né? A gente viu o julgamento de Mensalão, Lava Jato, agora do golpe, mas trazendo para termos da burocracia estatal, eu queria que você comentasse opinião mesmo até, se você acha que esse fato que tem sido colocado do Messias ser um nome evangélico, né, e que causou também grande ruído na esquerda, né, que falou, olha, o Lula colocando mais um homem conservador e tal, mas um cara que sempre esteve ali minimamente alinhado também a governo, tanto que virou, né, advogado-geral da União, enfim, já é uma pessoa de confiança de governos petistas há algum tempo. Queria que você comentasse se você acha que esse perfil evangélico do Messias acaba sendo uma cortina de fumaça, assim, para o que de fato ele poderia ser como o grande burocrata do STF, uma figura ali que vai tratar muito das questões, ou que, né, que o Lula pretende para poder articular essas questões mesmo de orçamento, né, das finanças públicas, da burocracia de Estado mesmo. Ele é esse cara, você enxerga ele como esse cara, ou você vê como possibilidade que ele se torne mais um conservador, ou que venha a nos decepcionar nesse ponto também, porque decepcionar, ministro do STF vai decepcionar sempre, eu acho, na democracia burguesa, acho que é isso. Mas como é que você vê, assim, essa coisa de conteúdo do Jorge Messias? Só se decepciona quem tem expectativa, né? É isso. Vou complementar. Hoje eu estou o complementador geral da República. Complementar porque é importante lembrar que o primeiro nome do Supremo Tribunal a defender o nome quando o Messias foi colocado de fato é o Mendonça, André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico. E aí entra o seguinte, eu não sei como é que está a movimentação do Supremo, se você estiver sabendo, não vi as notícias sobre como é que o Supremo está recebendo o nome do Messias, e parece que era de maneira positiva, porque é o seguinte também, se o Supremo falar assim, esse cara a gente quer, e esse cara não entra, aí o Alcolumbre entra, já, se ele está preocupado com os aparentados dele, é aí que vai se preocupar mais, que aí o Supremo vira o inimigo também, ou seja, declarado, né? Ainda tem tudo isso. Queria que você falasse sobre... Já pegando do final, no começo existia uma resistência porque tinha uma ala bem forte da STF que preferia o Pacheco, porque teve a interlocução Pacheco para a pandemia, que ele era presidente do Senado, então tinha ali uma troca, eles tinham uma questão. A partir do momento que não é o Pacheco indicado e é o Messias, está tendo esse bulgur todo, ele já começa a ficar preocupado não pelo apoio ao nome, mas sim pelo o precedente que isso cria. A gente tem, por exemplo, buscando um pouquinho na memória, a gente tem a PEC da Bengala, 2015, que foi uma alteração do Legislativo, e depois a própria Bia Kicis, em 2020, 2021, quando foi derrubada, ela confirmou que o objetivo da PEC de reduzir de 75 para 70 era para evitar, não, de 70 para 75, era evitar que a Dilma nomeasse mais ministro do STF. E aí a gente, vamos lá, vamos passar. Em 2022 ser derrubado, volta para 70 anos. E a gente tem um precedente muito ruim nos Estados Unidos, que muita gente usa aqui no Brasil também,
foi a aposentadoria, não, a morte de uma ministra da Suprema Corte no final do governo Obama, e o indicado do governo Obama não foi votado lá no Senado porque eles queriam empurrar, que era a maioria republicana, para empurrar a nomeação para o próximo presidente. Inclusive, no final do governo Trump aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. A ministra faltando meio final do governo Trump, o Senado, eles Ferreira aprovou a nova nomeação da de caixa. Exatamente. Entendeu? E isso aí a gente já sabe das consequências, que mudou aquela jurisprudência lá do aborto, a gente já viu o problema que deu. Então, não acredito que o Senado vá fazer isso, até por conta do tempo. Falta muito. Mas que o Alcolumbre e ali aquele grupo mais próximo tem criado embaraços para isso, e aí até já pegando um pouco o que a Luara falou, há sim de fato esse interesse de alguém que seja mais protecionista. É por isso muito o nome do Rodrigo Pacheco, que é um cara que vai entender ali o Senado, que vai proteger os interesses ali daquele grupo, a classe política. Então tinha de fato, esse. E eu vou mais além, eu acho que até o próprio Rodrigo Pacheco também não era tão interessado assim nessa cadeira. É óbvio que é uma cadeira aqui, né? Vitalícia, etc. Mas acho que até ele não estava tão empolgado. É mais uma questão. Ele não tentou fazer articulação. Não tentou fazer articulação. Estava muito mais o Alcolumbre empurrando isso do que qualquer outra coisa. Pareceu-me. Agora, sobre o perfil do Messias, que eu, de novo aqui, eu acredito que ele vai ser aprovado, até porque também entrou outras pessoas no circuito. Eu acredito que ele me parece muito mais um cara que ele vai ficar ali na moita, ele vai seguir o fiel da balança, do que alguém que vai botar a cara a tapa, por exemplo, como um Alexandre de Moraes, um Dino da vida. Então, vai passar muito a conduta dele sobre como ele vai reagir, por exemplo, a um julgamento das verbas, dos repasses, das emendas. Entendeu? Vai passar muito disso. Mas eu acredito que ele vai ser um cara que seja mais aquele caminho do meio. Entendeu? Ele não vai entrar em polêmica. Ele é um burocrata. Entendeu? Vou cometer até uma potencial injustiça aqui com ele, mas é o cara errado na hora certa. Entendeu? É o cara que você nunca ia cogitar, mas que ele estava ali. Entendeu? Muito do Zanin também. Sim. Entendeu? O Lula tem dessas coisas. Ele nomeia quem ele gosta daquele momento ali. Depois ele vai ver o que vai. Não sei, mas a esquerda tem um trauma com as indicações. Então, a esquerda tem. Ele se deixou. A esquerda tem Foi republicanista. A esquerda tem esse coisa de péssimas indicações, né? De indicações que depois, quando entra no poder, mira as coisas. Também, mas é do João, né? A instituição é do João. Pois é, né? A gente tá terminando, mas antes eu tenho uma pergunta que fala de script aqui. Tem dois ministros que você acabou de citar, que são talvez os dois grandes protagonistas, junto com o Gilmar Mendes, que tá 200 anos protagonista. Um cara que também faz questão de se aparecer, como diria, que é o Dino e o Moraes, né? São os dois grandes aí defensores da democracia lá na Suprema. A gente ouvindo o podcast Alexandre, dá-se a impressão, na pesquisa da... esqueci o nome da repórter. Dá-se a impressão de que o Alexandre de Moraes pode ser picado pela mosca da candidatura à presidência. E o Dino já tinha sido picado antes, até hoje é o potencial candidato a presidente, uma figura... Dino que já largou o judiciário para concorrer à política. Ele era juiz. Mexida dele para o STF é meio que o Lula falando, eu não quero mais você por enquanto. Fica lá por enquanto. Que é jovem ainda, Dino, relativamente. Eu queria saber que você, que é o nosso especialista em criticar o STF do programa, do lado B, você ganhou essa coluna aí, sua. Você acha que você vê tanto o Moraes quanto o Dino fazendo esse movimento? Não agora, evidentemente, 26 não. O Dino tem a mesma idade do Moraes, não são de 60. Olha aí, viu? São jovens. 7 anos. São jovens. Para política. O Moraes completamente. Para política são jovenzinhos, né? O presidente tem 80 e aí a gente vai botar. Queria que você vesse. Você acha que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você acha que pode acontecer? Olha, os dois são muito vaidosos, né? Então a vaidade pega muito. O Moraes, ele sempre quis, né?
Só que ele foi fracassado em quase todas as tentativas dele. E aí agora ele tem muito holofote, ele tá muito em evidência. Mas ele tá tão em evidência que é pro bem e pro mal. Né? Então, Ele criou uma grande rejeição. ele criou uma grande rejeição. Eu particularmente sou muito fã do Dino. Eu sou fanboy dele. O Dino, ao contrário do Alexandre de Moraes, é um craque das urnas, né? Já foi eleito pra tudo que vereador, foi deputado, senador. Não, e a chegada... Ele largou a toga. Ele era deputado. isso aí mesmo. E ele, assim, é um show à parte, assim. Eu gosto muito dele. Mas sei que, como todo ser humano, tem os seus problemas aí e as suas questões. Eu acho muito mais palatável o Dino pular fora do barco e tentar a candidatura do que o Moraes. Mas eu não descartaria nenhuma... Política muda, né? Tu tá falando na conjuntura atual, é difícil pensar, mas... A gente que tá vendo, por exemplo, um nome completamente insosso, que era o do Fux, aventando a ser senador, entendeu? Então, Eu acho que foi uma curtiria. mas acho que ele tem o desejo, sim. O Easy querer é uma coisa. Então, assim, acho que podemos esperar ser uma... Eu fico... Porque a gente... É claro que a gente, da melhor das hipóteses, 2026, o Lula ser reeleito, que também não seria nenhum, né? Vai ser difícil, uma eleição difícil, claro, mas assim, ele é top presidente, tem uma tendência de reeleição. 2030 é um campo aberto. Aí a gente 2018 é a eleição mais importante da nossa vida, 2022 é a eleição mais importante, 2026 é a eleição importantíssima de ganhar. 2030, meu amigo, né? Com o Tarcísio tá provavelmente 2 vezes eleito, né? Eu acho que ele não vem para presidente, mas ou mesmo se vier para presidente com 40% de votos já partidos em 40%, enfim. E aí, para 2030, eu quero ver. Eu não duvidaria de ser uma eleição aí dos moldes da eleição de 89, por exemplo. Né? A eleição da nova república, né? Porque sem o Lula na jogada, e assim, da melhor das hipóteses, Lula reeleito, velhinho, mas ainda vivo, ainda bem, não vai poder ter outro mandato. E sem essa capacidade de colocar alguém com bastante herdando bastante votos dele, né? Sabe que tem possibilidade do Boulos no segundo mandato ser uma grande estrela. Terá, na eventualidade de reeleição, chegar bem em 2030, e terá em 2030 Camaça Jequiti em 2010 para impor a legislatura. Que é algo raro. Outras três concorrido eleitoralmente. A diferença de votos é algo raro. Era a eleição que a Dilma disputa na República. Então, entre esses nomes, né, vai ter, no próprio governo Lula 4, se vier a acontecer, a gente espera que sim, terão os nomes disputando entre eles, né? A gente não sabe se o Haddad vai ser eleito ou não, pode voltar a ser ministro, é o grande presidenciável do PT, o próprio Boulos do PSOL, entre outros nomes que vão aparecendo aí. Enfim, queria que você falasse sobre, porque eu sou curioso de Moraes e Dino aí. Imagina, ter a chapa do STF deles, né? Dos dois. Não, os dois não. Os dois é loucura não. No Brasil. Não dá pra dizer. Se falasse de Lula e Alckmin até do maio de 2022. Não só de Lula e Alckmin, como a grande chapa pra se votar mesmo. Sim. Não é uma chapa qualquer, a chapa que iria... o Brasil. 2022 era loucura. Pois é. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu vou lembrando aqui a vocês, veja se você que está aqui no YouTube, veja se está inscrito no canal, deixa o like, deixa a sua pergunta, se tiver alguma pergunta para o Cadu sobre esse assunto, a gente coloca aí, a gente manda para ele responde também. Compartilha nas redes se você gostou do programa, se não gostou, compartilha também. Pode compartilhar metendo pau, não tem problema não. A gente deixa de ser educado só, por favor. Cadu, obrigado, sempre um barato bater esse papo por você. Eu acho que a gente tem um grande desafio para 2026, a gente estava falando sobre 2026, né? Sobre como é o seu ano de eleição. Para a gente, pessoalmente aqui, institucionalmente, quanto o lado B é um ano bastante decisivo também, porque são 10 anos. A gente quer fazer algo bastante grande para essa eleição de 2026. E a gente louva, né, o Trilhas da Democracia, enquanto produto que também está sempre fazendo esse debate que se correlaciona com ele. E o livro, né, também como elemento de memória, de pesquisa, de debate. A gente sempre acha que qualquer elemento que fuja do que a gente vê aí, né, a gente citou agora o charado da Globo News, que é um cara que, enfim, parecia ser o novo, né,
repetindo um monte de discurso de velho, e quando vem de fato uma coisa nova, né, debatendo um outro viés, um outro mundo, como a Laura falou também, né, a gente tem que sempre manter essa possibilidade de novos mundos, né? Tem que sempre pensar que é possível um novo mundo, mesmo que seja ali caminhando, dando pequenos passos. Então o livro vem muito bem a calhar também para isso. Obrigado, deixa seu recado final, espero que tenha gostado, o papo sempre muito bom. Caio, desculpa, Cadu, mas vou aproveitar, já que o Caio foi de complementar, vou aproveitar também, já que você falou de a esquerda tem que vender utopias. Não é vingança, não. Quero aproveitar essa ideia de complemento, porque eu queria fazer essa pergunta antes e acabei emendando a do STF. Mas queria também que você, Cadu, colocasse qual que é a utopia que você espera da esquerda, que espera que seja, falou, vendida aí, né? Vender utopias, enfim. E aí que você coloca aí pra gente já pensar um 2026. A lei da atração, funcionando aqui no lado B. Manifeste. Caramba, me apertou sem me abraçar. Então, essa que é o grande debate, né? Qual é a utopia, né, que a gente planeja, né? Eu particularmente, e aí é muito do que eu leio, do que eu consumo e das coisas que eu acredito, eu acho que essa busca pela utopia, eu não sei a utopia onde eu quero chegar. Eu sei que aonde eu estou não é onde eu quero ficar. Então, a utopia que eu quero chegar, eu acredito que pelo menos o fundamento dele, o alicerce dele, seja a formação da consciência de classe. Eu acho que a gente tem que partir desse fundamento, desse piso, para aí sim a gente começar a estruturar o que a gente quer de utopia, né? Eu acho que é o principal ponto que a gente tem é criar a consciência de classe. Eu acho que é o fundamental para mim. E aí, partindo disso, já encerrando, para não dar mais tempo para me botar aqui calacrada, eu agradeço aqui, eu adoro esse espaço, eu gosto muito do lado B, eu consumo o lado D. Eu fico agora no aguardo do livro de vocês. Cara, vai sair, esse vai sair. Preciso conversar com o Fagner, conversar com o Daniel Coloara também, enfim. Mas eu acho que, quem sabe, nos motivos. E a ideia é mais ou menos parecida. Vamos ver se a gente vai ter tempo, braço. Aliás, quem quiser colaborar, que tiver ideia sobre isso, inclusive, deixa aí nos comentários, entre em contato com a gente, que talvez ajude, né? Talvez ajude a clarear a construção coletiva. É sempre a saída é sempre coletiva, né, Laura Ramos? Deixa seu tchau aí. Eu falei bastante hoje, interrompi bastante também, então vocês me desculpem, mas é a diferença da gente estar gravando à distância. Ao mesmo tempo, sempre muito grata a essa oportunidade de poder conversar com os meus colegas aqui, painelistas, mas também com o Cadu mais uma vez. E, em certa medida, até, por mais que a gente esteja aqui falando e tenha os ouvintes ouvindo, também é uma conversa, porque a gente tem essa comunidade do lado B que é muito colaborativa, né? Então, só agradecer mais uma vez. Eu acho que hoje, assim como o Trilhas, né, ajudou a gente em alguma medida já a clarear esse caminho, Caio, até do nosso projeto aqui, mas não só disso, de um projeto para a esquerda, como eu falei, né, de retomar o debate acadêmico com a importância que ele tem, né, com que a gente não deixe também isso para a direita, que a gente não abandone isso com o pretenso, né, que a gente sempre fala do trabalhador metafórico, o estudante metafórico, que não tá, como se as pessoas não fossem, como se a classe trabalhadora não fosse, não só não estivesse em disputa, mas como também não fosse capaz de entender o que a gente fala. Eu acho que quando a gente deixa de fazer o debate complexo, acadêmico também, de usar certas palavras que podem não ser no primeiro momento, familiares, mas elas se tornam à medida de que todos aprendemos coletivamente também, né? Então, você vê, eu vou me estender um pouquinho mais para vocês entenderem, porque a gente, às vezes, fala assim, surge uma palavra nova. Vocês lembram do debate de 2014, do Aécio falando, a Dilma falando em tergiversar, do Aécio ali, e depois isso entrou nas conversas das pessoas? Eu acho que as ideias também são assim, sabe? Elas são permeáveis, é porque as dinâmicas são permeáveis, enfim, não vou me estender muito mais não, porque como eu disse, já falei demais, mas gosto muito de quando a gente aprofunda, gosto muito quando a gente traz gente como o Cadu, que nos proporciona conversas que podem ser aprofundadas, sabe? Que a gente não tem medo de mergulhar. Eu acho que é isso, para 2026, acho que a minha utopia é essa, viu, Cadu? Que a gente mergulhe mais fundo nas utopias, que a gente não tenha medo de sonhar, sabe? Que a gente fale de formação, mas formação de qualidade.
Porque ficar achando que nós vamos ver um tutorial do YouTube e sair fazendo a revolução, não é assim que funciona. A construção, ela passa, né, até pelo amadurecimento das ideias. Então, eu acho que a gente fez aqui hoje foi um pouco esse amadurecer das ideias, esse decantar, e espero que a gente possa cantar muito em breve juntos aí o hino da vitória. Daniel, bom dia. E lembrar, a gente esse final de semana lembrou a capacidade do 13 decidir, né? A gente viveu isso. Decidiu 2 vezes. Decidiu fazer 13, defendendo. Número 13 Uma bola aos definido. Pra mim já é um sinal de 2026. Bom Você dia. antecipou, né? Bom dia. Depois, quando você for dar seu tchau, dá assim pra câmera. Tchau, bom dia. Dá... Não, foi bom. É porque o presidente só tem 4 dedos. Pois é, mais um sinal. Pra mim, um claro. sinal claro. Então assim. Bom dia. Bom dia. É isso, gente. Então, a gente encerra por aqui. A gente não vai falar de futebol, não fique... Não, a gente nem gosta. Não, isso é bobagem. A gente volta semana que vem, ó. Semana que... não. Isso foi também, né? deixa lá. Não, vou ser otimista da bancada. O mal venceu, mas o lado bom é que o mal também perdeu. Então... Pois é, não dá pro mal vencer o mal. Não dá pro mal ganhar todas, né? O mal venceu o mal. Pois é. A gente encerra por aqui, tá, gente? Segunda-feira que vem tem a live de encerramento, tá? A gente volta pro Sauí, 7h da noite, a gente vai fazer uma live de encerramento, provavelmente nos moldes que você já conhece, com interação, com vocês perguntando, com vocês pautando a gente. Inclusive até lá pode ter um número 9... Aí, e 9 mais 4 é 13. Pois é. Então fiquem atentos também. Pode ter. Mas não tá garantido. Mas de futebol a gente não fala, por favor. Economista em dia de numerólogo aqui agora. Pois é, inclusive... É o João Bidu, do lado B. A gente conta com o auxílio luxuoso do Clube Atlético Mineiro. É um clube que ajuda muito o nosso clube, tradicionalmente. É o time mais simpático do Brasil. Então é isso, voltando. Live no YouTube, tá aqui no YouTube. A gente vai ter a live segunda-feira. O programa vai pro feed, normalmente, você já sabe. No live de encerramento, a gente vai encerrar aí uma semaninha antes para descansar. Esse foi um ano bastante tumultuado pra gente, foi um ano bastante difícil, mas ao mesmo tempo que a gente conseguiu dar conta das nossas tarefas, né, enquanto comunicadores. Então a gente também vai encerrar um pouquinho antes, semana que vem. Então a gente espera que vocês estejam com a gente. Quem não é de YouTube, dá uma forcinha. 7h de segunda-feira, acho que é um horário que a galera já tá chegando em casa muitas vezes. Quem tá de home office já consegue botar lá para escutar. De toda forma, a gente espera que vocês vejam ou ouçam normalmente no feed de podcasts, tá? A gente se vê do jeito que você já sabe, né? A gente tá sempre aqui da mesma maneira, independente, contra-hegemônico e anticapitalista. Então, forte amplexo e até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.